Olá, pessoal. Agora são 14 horas e 33 minutos do dia 22/5/2020. Eu sou o Luciano Ayam, pseudônimo de Carlos Augusto Afonso, e eu estou aqui para responder uma pergunta que me fizeram, né? A pergunta é a seguinte: você acha que essa cloroquina funciona? Você acha que os resultados vão ser efetivos? Os estudos científicos que dizem que a cloroquina ela não funciona ou não tem efeito considerável, eles devem ser descartados? Olha, a minha resposta é a seguinte, tá? Eu acho que a cloroquina, ela tende, tá? Preciso avaliar ainda como a gente vai ver, né? Ela tende a ser eficiente, tá? Mas não é para o que você espera. Na verdade, você precisa entender o que é cloroquina, o que significa, né? Olha, se você é um líder populista, né, de sectário que está investindo, então, numa pseudociência, né? Então, é preciso saber o que se espera, né? Primeira coisa é o seguinte, vamos falar aqui, vamos ser sério. Você acha que Bolsonaro acredita na cloroquina? Eu não acho. Eu acho que não funcionaria. Eu acho que é melhor não acreditar, mas fazer aquela pose de que está acreditando. Eu aposto mais nessa hipótese, tá? Porque tem uma longa história de líderes sectários que usam a pseudociência, coisas que não vão funcionar, mas isso gera um efeito. E o efeito não é aquilo que ele está dizendo, é um outro efeito. Né? Existe sempre uma omissão de agenda. O grande líder, né, grande de uma forma negativa, né, em termos sectários. Porque em termos da visão democrática, o cara é uma aberração, tá? Ele é imoral o que ele fez. Yahya Jammeh, da Gâmbia, e que ele promoveu um falso tratamento de AIDS. Sim, ele fez isso. Acho que foi em 2007. 2007. Ele saiu do poder em 2017, na Gâmbia. Então, era um tratamento com ervas, tá? E ele fazia lá uma massagem e tal, e o pessoal ia para casa. Ele aplicava o tratamento também, tá? Tinha ele, a turma dele, mas ele também aplicava em alguns para mostrar que aquilo era sério, né? Que ele acreditava naquilo, né? Some of them are not so psychological. I'm not here to prove to anybody anything. I'm here to treat HIV patients and Gambians for that matter. And people are coming to be treated. It's not only HIV/AIDS but asthma. Western medicine says you cannot cure asthma. I cure asthma in 5 minutes. So whether there are, I'm not here to prove to anybody. É claro que ele não acreditava naquilo, né? Mas aquilo era algo que ele estava usando para gerar um status, né, de semideus. Porque ele tinha uma rixa com a mídia e ele conseguia, então, usar a dissonância cognitiva. Então, o que acontece quando você tem alguma coisa assim, é assim, ó, você vai ter pessoas que você pode levar pessoas ao tratamento que não estavam diagnosticadas, você pode ter pessoas que acham que melhoraram, mas não melhoraram, você não vai ter teste científico comprovando os seus resultados. E o que tem de acontecer agora, né, num ambiente assim? Bom, o ambiente que o Jammeh tinha era muito mais pesado. Né? Ele era um ditador violento, e o Bolsonaro ele vive numa democracia, mas ele vai ter um séquito de devotos, né? E ele tem as pessoas que auxiliam ele, né? Então é preciso saber como vai gerar, assim, como ele vai explorar dissonância. Então, no caso do Jammeh, tinha exploração de dissonância nas pessoas, em vários níveis, né? Nas pessoas que passaram pelo tratamento e estão se sentindo bem agora, mas isso aí é uma coisa de longo prazo, não é uma coisa, né? A AIDS assim não pegava todo mundo assim de primeira. Então ele podia apresentar isso aqui como efeitos positivos, né? I'm not afraid because I believe, as according to what the president said, that he is certain of his herbal medicine, that he can cure HIV.
And then if you are on the ARV and you start his treatment, you have to stop them and only use his hub. Tinha nada de ciência e não podia ter, que aí não funciona, né? E aí ele pode já colocar as pessoas, usar essas pessoas como exemplo, como ele fazia. Ele então usava essas pessoas como exemplo e colocava em contradição, né, com o que a mídia publicava. E como ele tinha poder de perseguir a mídia, ele começava a perseguir a mídia por causa disso. No Brasil, o que seria possível fazer numa democracia? Então ele pega os cases, né, de pessoas que, eu fui, deu certo. Então isola esses casos e começa a usar aquela mídia de baixíssimo nível, né? Esses meios amadores aí, né? Que não tem jornalista profissional. E vai publicar falando sucesso da cloroquina. Dá para fazer manchete assim. O remédio que eles querem esconder de você, que a conspiração chinesa. Ele vai começar inventando e vai gerando dissonância. Nisso aí, então você tem os fatos, né? E você tem a versão. A versão que é utilizada para poder apresentar algo que não é científico como se fosse científico. Então ele tem as oportunidades de exploração da dissonância. Você sempre tem que prestar atenção nisso, tá? O que esses líderes sectários fazem? Como eles isolam as pessoas de uma realidade, eles têm que encontrar oportunidade de exploração da dissonância, onde existe uma ficção, uma fantasia, existem os fatos, e a pessoa opta pela fantasia sua. Então, aqueles que optavam pela pseudociência do Iamé, eles tinham várias categorias de pessoas. Você tinha bajulador, o bajulador que está fingindo, ele sabe que não funcionou aquilo ali, mas ele vai fingir e vai atrás das pessoas enchendo o saco. Né? Ele podia perseguir a mídia, ele pode dizer que a mídia não está divulgando os casos, e pode ficar o tempo todo criando coisa, porque ele tem a dissonância, ele tem uma distância entre a realidade e a ficção que ele criou. Então aí, uma medicação que não passou por testes científicos é excelente como ferramenta para ele. Pode ser que ele capote se as pessoas perceberem o truque. Aí que está o detalhe. Só que as pessoas não perceberão esse truque se continuar o discurso paternalista. O que é o discurso paternalista? Você ignora os conflitos de interesse, ou seja, o conflito de interesse entre uma pessoa de visão democrática e de uma visão populista, sectária, e aí você trata os interesses dele como se fossem os seus e acha que é tudo um conflito de entendimento. Então você vai dizer coisas assim, o paternalista que ele vai dizer, ele é um ignorante em ciência, coitadinho, então é boa fé, né? O Iamé também, nossa, só faltava ele ter estudado ciência, o que é uma bobagem. If you want to take my treatment, it's voluntary. If you want to take my treatment, you will not take ARVs. Period. Because I don't want any complication. I don't know what the composition of the ARVs are. I know what the composition of my medication is. Esses caras, muito provavelmente, né, eles sabem, né, eles já pediram parecer, mas falaram, olha, faz o cálculo aqui de riscos e faz, assim, vou explorar a dissonância. É o que importa para essa gente, explorar a dissonância. Então, se você fica chamando o cara de doidinho, ignorante em ciência, você não consegue demonstrar como ele está explorando a dissonância cognitiva. Então ele vai explorar de várias maneiras. Ele vai encher o saco da mídia que não vai dar os resultados que ele quer. Vai encher o saco vai pedir, assim, pode pedir ajuda, né, para meios que estão divulgando os resultados positivos, pré-selecionados, evidentemente, né? Acabou. Vai fazer os devotos que optaram por ele ficarem mais devotos ainda, porque eles não acreditam mais na ciência, e nem no que eles estão nos fatos em geral, eles vão ficar acreditando nele. É isso que está fazendo. E nisso aí sim, a cloroquina pode ser muito útil para um líder populista sectário. Mas é preciso explicar o truque da dissonância, né? Caso contrário, nem sabe combater, né, o uso da dissonância. Porque se a discussão fosse séria, olha, se não gostou do estudo científico, então apresente um outro estudo científico. Mas científico. Não negócio de hospital privado lá que não qualifica como estudo científico. Mas por que é que esses caras se interessam tanto por um negócio que não tem validade científica? Porque esses caras se especializam em explorar a dissonância. Então ficar achando que é um ignorante em ciência, isso é paternalismo, entendeu? É dizer que o Iamé também é um ignorante em ciência.
A gente pode fazer tudo, a gente pode ignorar conflito de interesse em tudo. Mas isso é uma análise infantilizada. Tá? Então o negócio não é discutir, falar o problema é ignorância em ciência. Não, o problema é o uso da dissonância cognitiva a partir do uso de pseudociência para obter efeitos. E se as pessoas não desmascararem isso aí, é capaz dele conseguir resultado ainda por cima. Né? E encher o saco de muita gente que vai apresentar os dados científicos e não apresentou os casos selecionados lá que, eu fui salvo pela cloroquina, né? E aí, já sabe, né? É rodo, né? Fiquem espertos, gente. Isso aí tá muito manjado. Muito manjado. Cai nesse negócio, não. E não fica esse discurso paternalista de dizer que é um ignorante de ciência. Cara, desmascara o truque. Entendeu? E vocês vão ver que tem um monte de contradição. Os caras vão cair em contradição pra caramba. Tá? Caso contrário, se fosse sério, eles iriam partir pra análise científica da coisa. Mas quando não é sério, os caras não querem. Eles vão escolher exatamente as coisas que não são validadas pela ciência. Por quê? 40 seitas estudadas sempre tem essa conversa. Sempre vão aparecer com a pseudociência. Sempre. Porque, é claro, né? A pessoa começa a suspeitar mais da ciência e segue mais quem? O líder cegamente. É o de sempre, né, gente? E os caras se acham fera, né? Não, eu sou violento, né? Sou fodão, eu tenho a solução, né? Claro, né? Lembre-se da regra para todo líder sectário. Obter submissão cegamente a partir de pessoas que demonstram um falso elitismo, né? Acha que tem um conhecimento, alguma coisa, mas não tem, né? Vão ficando dependentes desse líder, claro, demonstrando extremismo, que é mais ouvir a visão do outro, ficar com ódio da visão do outro, e, em alguns casos, dispostas ao comportamento antissocial. É isso que ele precisa. É isso que é o foco. Se gerar ampliação de pessoas com esses itens, ponto, ele usou cloroquina, deu certo. Nem precisa curar nada. Não precisa curar nada. Ele só precisa da dissonância. E ampliar a taxa disso. Beleza, gente? Então fiquem de olho. Valeu. Um abraço.